azeite? É a bênção de Deus. Por que às vezes Deus para de fazer maravilhas? Porque a gente deixa de dar condição. Fala assim, ó, se não tem mais vaso, não tem mais espaço, não tem por que ter mais azeite. Deus para o azeite. Então às vezes, irmão, a gente deixa de dar mais condição para Deus fazer mais na nossa vida. Eu estava falando quarta-feira, Deus é muito fiel, quem planta, colhe. Às vezes nós estamos querendo colher antes de plantar. Não é assim, Deus faz maravilhas que eu vou me santificar. Não, Ele disse, santificai-vos, que amanhã não é hoje, você planta hoje para colher hoje? E às vezes tem gente até se santificando e ficando até chateado com Deus. Eu vou mostrar isso para você hoje. Pastor, mas eu tenho me santificado, tenho procurado. Quando eu falo santificar, repito, não é perfeito. Perfeição não existe, você não vai encontrar em mim, você não vai encontrar em ninguém. Santificar-se é ter o propósito de se separar para Deus. Pastor, eu tenho procurado agir diferente. Aquilo que eu disse, o que eu falava eu não falo mais, o jeito que eu agia eu não ajo mais, a maneira que eu andava eu não ando mais. Tenho procurado agora andar conforme a palavra. Mas não estou vendo acontecer nada, pastor, na minha vida, parece que está do mesmo jeito. Meu irmão, repete comigo assim, ó, ninguém planta hoje para colher hoje. Não existe isso. Aí o diabo tem enganado muita gente aí. Ah, pastor, não vou mais na igreja não. Quantas vezes eu já escutei isso como pastor? Por quê? Ah, pastor, comecei, me batizei, comecei a fazer o que é certo, deixei o pecado e tal, e não acontece nada. Mas quem disse que você plantou hoje para colher hoje? Você está plantando hoje? Olha o que Josué falou, santificai-vos. Porque quando? Amanhã. Tem o tempo, tem um tempinho aí. Você tem que ter essa paciência, como disse o salmista Davi, eu esperei com paciência no Senhor, porque o que você está plantando, você vai o quê? Colher, não tem como você não colher, mas você tem que ter essa paciência, você tem que esperar. E tem muita gente que acaba aí perdendo a bênção, porque ela não sabe respeitar o processo. Você planta hoje, tem gente que está igual minha filha, nós fizemos esse dia uma experiência, a gente plantou lá, aí deu 10 minutos, ela falou, cadê papai, já nasceu? Falei, não, vai demorar um pouquinho. Mas quanto tempo que vai demorar? Eu falei, não, vai demorar bastante. Aí quando passou lá, foi lá, tirou um cochilo, a hora que ela acordou, foi lá de novo. Aí papai não nasceu ainda. Eu falei, não é assim, não. Ah, não, então amanhã. Eu falei, não sei, talvez depois de amanhã, daqui uma semana. Ah, não. Aí já quer deixar para lá. É igual criança, né? Tem gente que é criança na fé. Vem na igreja hoje, fez o seu propósito com Deus, fez a oferta, foi dizimista, se consertou, deixou o pecado. Cadê Deus? Cadê? Não estou vendo nada, né? Se o senhor não fizer, não volto mais. Irmão, você não pode ser criança na fé. Presta atenção, olha o que está acontecendo com muita gente. Vamos ver aqui rapidinho o que diz Isaías 55, vamos lá. Isaías, capítulo 55, verso 10. Isaías, capítulo 55, verso 10. Então, primeiro você se santifica, e aí amanhã, fala assim, amanhã Deus fará maravilhas. Esse amanhã é daqui a um tempo. Tem aí um processo, diga glória a Deus. Mas essa colheita é garantida. Olha o que Deus diz aí. Isaías capítulo 55, o versículo é o 9, tá? Vamos começar no verso 9. Olha o que Deus vai dizer aqui. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos. Ih, irmão, Deus está muito além da gente. Você está olhando aqui agora, Deus já está vendo lá na frente. Você está aqui com o seu pensamento aqui, Deus já está olhando lá na frente. Então você tem que pedir, falar, Deus, eu não quero ser guiado pelos meus pensamentos, porque o meu pensamento está aqui, o do Senhor está lá. É muito mais alto. Eu não quero ser guiado pelos meus caminhos, porque os caminhos do Senhor são muito mais altos que os meus caminhos. E por que ele está falando isso? Aí vem o verso 10, quer ver? Ele fala assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem o que, igreja? Produzir. Olha o que Deus vai dizer. E brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Então ele está dando um exemplo. Você assim, olha, quando a chuva vem, ela não vem sem propósito. Ela vem para molhar a terra, para regar a terra, para fazer a terra o quê? Produzir. Mas vem cá. Desce a chuva vem da parte de Deus, é Deus que ordena
essa chuva, ela molha a terra e faz a terra produzir, e faz a terra brotar. Mas a terra produz o quê? A terra brota o quê? Fala assim comigo, a semente. Você vê que Deus nem fala da semente, Ele fala da chuva, fala da terra, e já fala já da terra brotando. Mas para a terra brotar, antes tem que ter ali o quê? Uma semente. Por que Deus não fala? Porque essa não é a parte dele. Fala assim, essa é a minha parte. Eu tenho que entender isso. Irmão, Deus vai mandar chuva, Deus vai preparar a terra, mas a semente quem coloca somos nós. Então fala assim comigo, a minha parte, Deus não vai fazer. Eu tenho que me santificar. Se eu quero ver maravilhas amanhã na minha vida, eu tenho que me santificar hoje, é o que eu estava falando desde quarta-feira. O nosso futuro não é a sorte que vai trazer. Não. Quem não tem entendimento da palavra, quem não vive pela palavra, ele espera um futuro do acaso. Vamos ver o que o acaso vai me trazer, vamos ver o que a sorte vai me trazer. Agora, quem tem entendimento da palavra, ele não vive pelo acaso. Ele já sabe qual vai ser o seu futuro. Ah, não tem como, pastor, não tem como adivinhar. Como é que eu vou adivinhar o meu futuro? Mas não é preciso adivinhar, eu tenho falado isso. Se eu planto, eu até brinquei aqui, se eu plantar tomate, eu preciso adivinhar o que eu vou colher? Eu vou colher o quê? Abobrinha? Não, é tomate. Não tem como. Então presta atenção, você tem que ter paciência, porque se você está plantando santidade hoje, você está plantando santificação, obediência a Deus, você está plantando renúncia, está deixando de fazer muitas vezes sua vontade para obedecer a Deus, qual vai ser a colheita de amanhã? Fala assim, ó, maravilhas. Lembra? Santificai-vos, que amanhã Deus vai fazer o quê? Maravilha. Então a semente da santificação, o resultado dela a gente já conhece. Então não desanima não. Por quê? Olha o que Deus vai dizer agora, é muito forte, o versículo 11, grife esse versículo aí, você nunca mais esquecer dele, ó. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim o quê? Vazia, diga glória a Deus. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Irmão, não volta vazio. Não tem como, a semente, ela vai trazer resultado. Deus disse assim, olha, assim do jeito que a chuva que eu mando, ela cumpre o papel dela, assim a palavra que eu enviei. Se você está recebendo a palavra, se você está crendo na palavra, irmão, palavra que sai da boca de Deus, não volta para ele como? Vazia. Ela tem que trazer um resultado, você tem que crer desse jeito. Deus está escrito, tua palavra falou, saiu da boca do Senhor isso, e não vai voltar vazio, sem antes cumprir na minha vida o propósito dela. Tem que trazer ali, como diz, né? Tem que prosperar naquilo para qual foi enviado. Então Deus disse assim, olha, saiu da boca de Deus, por exemplo, que Ele veio para nos dar vida, e vida com o quê? Abundância. Eu não posso deixar essa palavra ser vazia na minha vida. Se ela veio para mim, se ela foi escrita aqui para mim, para todo aquele que crê, então eu tenho que crer nela, e eu tenho que dizer, Senhor, essa palavra na minha vida não pode ser vazia. Eu tenho que ver essa abundância. Diga glória a Deus. Eu tenho que viver essa abundância. Se diz Isaías 53, versículo 4 e 5, que pelas feridas de Jesus eu fui sarado, essa palavra não pode ser vazia. Ela na minha vida tem que prosperar. Na minha vida ela tem que se cumprir. Então tem que ver essa cura na minha vida. Diga glória a Deus. Só que nenhuma semente é plantada hoje para ser colhida hoje. É aí que muitas vezes tem gente que está sendo enganado. Ele abandona, ele desiste, porque ele fala assim, não está adiantando de nada, eu estou indo à igreja, eu estou orando, eu estou me santificando, do jeitinho que o Senhor falou aí, pastor. Josué falou para o povo, santificai-vos. E cadê? Cadê as maravilhas? As maravilhas não é hoje. A santidade de hoje vai trazer maravilhas quando? Amanhã. Diga glória a Deus. Aí tem gente que não tem essa paciência. Ah, eu queria ver hoje. Ou se não, quer ver as maravilhas para depois começar a santificar, né? Quer colher para depois plantar. Não tem como. Ninguém colhe para depois plantar. Primeiro você planta, para depois você o quê? Colher. E tem muita gente que está entendendo errado. Vou te mostrar isso aqui em Malaquias capítulo 3. Você está em Isaías, vai um pouquinho à frente. Você vai lá no último livro do Velho Testamento. Último livro do Velho Testamento. É Malaquias, capítulo 3. O versículo que nós vamos ler é o 13. Isso aqui é muito forte, eu vou ler do 13 até o 18. Malaquias, capítulo 3, verso 13. Você tem que tomar cuidado que Deus escuta o que a gente fala, irmão.
Deus escuta o que a gente fala e Deus também conhece os nossos pensamentos. Então você tem que tomar muito cuidado. Para quê, pastor? Para não entristecer o coração de Deus, para não falar bobagem. Porque Deus tinha ouvido aquilo que o povo ia falar, ou que o povo estava falando. Olha o que diz Malaquias capítulo 3, verso 13. Diz assim, ó: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz quem? O Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Olha o que Deus está reclamando com o povo. Deus está dizendo assim, ó: o que vocês falaram foi agressivo. Foram palavras duras que vocês falaram contra quem? Contra mim. E o povo perguntou assim, que temos falado contra ti? E Deus vai dizer agora, olha o 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Irmão, não fala isso. Quanta gente eu já vi falando dessa bobagem. Quanta gente eu já vi falando dessa besteira. Eu estou me santificando, eu estou me consagrando, eu estou servindo a Deus, mas está sendo inútil. Irmão, Deus escuta isso. Deus está escutando. Presta atenção, cuidado. Não seja como aquela criancinha lá que acha que vai plantar hoje e vai colher quando? Hoje mesmo. Que daqui meia hora já está colhendo a semente que plantou. Tudo tem um processo. E esse povo estava sendo criança na fé. Esse povo estava sendo infantil. Eles começam a dizer, não está valendo de nada servir a Deus. É inútil servir a Deus. Eu já ouvi muito isso, hein? Já ouvi gente até blasfemando contra Deus. Eu já contei aqui o caso de um rapaz, que ele começou a ir na igreja, Deus começou a abençoar ele começou a prosperar, começou a crescer, e aí ele se tornou um dono de uma rede de posto de combustível, muito abençoado, estava indo bem, só que ele começou a pisar na bola. Ele começou a achar que porque tinha lá o dinheiro, ele podia fazer o que ele quisesse. Aí começou a trair esposa, começou a fumar, começou a beber, começou a ter aquela vida toda. Aí quando ele vinha à igreja, o pastor pediu oferta, aí ele fazia oferta mais alta lá. Pastor, está aqui, não precisa nem pedir. Tá aqui, é 1.000, é 2.000, é 3.000, está aqui. Fazia lá a oferta dele. Aí a coisa não resolvia. Lá no posto dele começou a ficar difícil. Por quê? Por causa do pecado. Deus está vendo, quem planta, colhe. Não, mas eu estou fazendo oferta. Aí ele vinha lá na igreja, eu lembro que eu estava lá com o pastor, ele falava assim, cadê? Eu fiz oferta aqui, o pastor pediu, cadê a oferta? O resultado? Não resolveu nada, lá na minha empresa a coisa está ficando cada vez pior. E ele dizia isso, não está adiantando nada servir a Deus, que eu estou obedecendo, estou fazendo a vontade de Deus, não está resolvendo nada. Ele queria cobrar a Deus. Irmão, Deus ouve, só que eu vou dizer uma coisa para você, o erro nunca está em Deus, Deus é perfeito. Se existe um erro, o erro está em quem? Fala assim, está em mim. E esse povo começou a dizer, inútil é servir a Deus, olha o que eles vão falar, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O que é andar de luto? Eles estavam falando da renúncia que eles faziam de se santificar. Se você mudar, quer ver? Põe para mim, Samuel, na Bíblia, a linguagem de hoje. Quer ver esse mesmo versículo? Olha o que eles disseram para Deus. E Deus escutou, hein? Deus escuta. Vocês dizem, não vale a pena o quê? Eu já escutei de tanta gente. Gente que vem na igreja e começa hoje, já acha que hoje mesmo já vai ver algum resultado, quer ver tudo mudado. Eu sempre brinco, né? Acha que é um passe de mágica, né? Vem aqui, o pastor tem uma varinha de controle, faz plim, mudou tudo. E a pessoa continua na vida errada, continua fazendo tudo do jeito que não deve fazer, e acha que Deus quer ver as maravilhas para depois se santificar. Não é assim. Olha o que eles vão dizer, não vale a pena servir a Deus, não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda. Eita, parece muita gente aí. Olha lá, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. Quer dizer, não adianta nada o que a gente está fazendo para obedecer a Deus. Continua, versículo 15, na nossa Bíblia aqui diz assim, né? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam, o Senhor escapa. Olha o que ele está falando, você sabe o que é bom? Que é bom quem está fazendo coisa errada. Começaram a falar assim. O bom é que está lá no mundo, olha lá, o outro lá faz tudo errado, olha lá, ele está bem. Irmão, cuidado, fala assim, Deus escuta. Deus escuta.
eu faço certo, eu estou procurando servir a Deus, está valendo de nada. O outro lá, ó, está lá fazendo o que não agrada a Deus, olha lá, ele está bem. Quer ver? Põe para mim aqui na linguagem de hoje, olha lá. É fácil notar que os orgulhosos é que são felizes. A gente vê que dá tudo certo para quem? Para os maus. Misericórdia. Pastor, eu falei isso esses dias. Olha lá, o outro faz o que é errado e para ele dá tudo certo. Ó, quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Olha lá, Deus não está vendo não. Eu faço o que é certo, na minha vida não muda nada. O outro está fazendo tudo que é errado e com ele está tudo certo. Não faz isso. Não fala isso. Por quê, pastor? Porque isso é coisa de criança na fé. E Deus escutou tudo. Eu vou continuar aqui, ó, versículo 17. Aliás, versículo 16. Agora vem a resposta de Deus. E diz assim, ó. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e o quê? E ouve. Irmão, Deus está ouvindo tudo. E Deus está atento. E olha o que vai acontecer. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Você sabia que quando você está se santificando ao Senhor, quando você teme ao Senhor, irmão, Deus não esquece o que você está fazendo? O que é um memorial? É uma coisa para se lembrar. Diga glória a Deus. Teu nome está lá. Vai chegar o momento de você ser abençoado. Quem planta, colhe. Continua se santificando hoje, porque a colheita da santificação é as maravilhas. Ali, ó, vou ler na linguagem de hoje, ó. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com o quê? Com a atenção que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o quê? Os adoravam. Pergunta para o irmão do seu lado, seu nome está lá? Deus tem a lista dele, diga glória a Deus. Esse aqui é fiel. Olha lá, o Renan está sendo fiel. O outro está fazendo tudo errado hoje, está prosperando, está melhor. Aparentemente as coisas estão dando certo porque está fazendo errado, mas o Renan não vou esquecer dele. Porque está plantando, ele vai? Olha. A Maria eu não vou esquecer dela. O João não vou esquecer dele, está aqui, ó. O nome dele está aqui. Diga glória a Deus. Irmão, é questão de tempo. Vou repetir para você, é questão de tempo, seu nome está lá, amém, Jesus? Seu nome está lá. Deus vê quem respeita Ele e adora Ele. Olha lá, ó, no finalzinho, e foram escritos no livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. Para que Deus separou esses aí? Lembra o que é santificar? Santificar é separar. Para que Deus separou isso, colocou o nome dele separado num lugar ali, num livro? Para que? Deus fala no versículo 17, pode continuar na linguagem de hoje, tá, Samuel? Eu vou ler aqui e vou ler lá, ó. No 17 fala assim, ó, eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim um particular o quê? Tesouro. E olha como fala, ó, poupá-los-ei, como o homem poupa o seu filho, que o serve. Deus vai tratar diferente estes que ele marcou o nome ali. Por quê, pastor? Porque quem planta, colhe. Quem está se santificando hoje vai ver maravilha. Não desanima não, irmão. A palavra que sai da boca de Deus não vai voltar vazia. Creia nisso, põe isso hoje no seu coração. Na linguagem de hoje que eu estou lendo ali, fala assim, ó. E o Senhor Todo-Poderoso diz, eles serão meu povo. Quando chegar o dia que eu estou preparando, fala comigo, quando chegar o dia que Ele está preparando. Amém? Ó, quando chegar o dia que eu estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que faz o quê? Lê o finalzinho ali. Que obedece. Diga glória a Deus. Ah, irmão, glória a Deus. Vai chegar o dia, Deus está preparando. Não desanima não. Para de ficar falando besteira. Ah, não adianta nada servir a Deus. Ah, estou indo na igreja, não está resolvendo nada. Ou ficar falando assim, né? Ah lá, está lá outro fazendo tudo errado na vida dele. Está uma bênção, não acontece nada de mal com ele. Para de ficar falando essas besteiras. Para. Deus está ouvindo. Continua sendo fiel. Continua guardando a palavra, que Deus já escreveu o teu nome lá, para o dia que Ele está preparando. Diga glória a Deus. Ele está preparando o dia, irmão. E nesse dia que Ele está preparando, Deus vai tratar você com compaixão, do mesmo jeito que um pai faz pelo filho que obedece. O pai tem prazer de abençoar o filho que obedece. Às vezes naquele momento não chegou a hora, mas quando chega a hora, filho, se você sempre for obediente, eu vou te abençoar. E aí vem o versículo 18, que para mim é para arrebentar. Esse aqui é um dos versículos mais fortes que eu considero na Bíblia. Marca ele aí, que o meu está marcado aqui, ó. Então vereis outra vez o quê?
a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Diga glória a Deus. Nós vamos ver essa diferença. Na minha vida vai ser vista essa diferença. Na sua vida vai ser vista essa diferença em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Continua se santificando. Deus falou para Josué, Josué fala para o povo, santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Irmão, não precisa você ficar prometendo nada a Deus. Deus, me abençoa para que eu possa então fazer isso ou fazer aquilo. Não, não. Não é assim que funciona. Primeiro você planta e depois você colhe. Amém, Jesus? Ele diz aqui na linguagem de hoje, ó, e mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as pessoas más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Tem diferença, pastor? Tem. E tem que ter, irmão. Porque senão não adiantaria nada a gente estar aqui. Eu sei que muitas vezes vem um diabo com esse pensamento na sua mente. Ah, não adianta nada lá, ó. Você deixou de fazer aquelas coisas, você deixou de andar no pecado, você começou a obedecer a Deus, não está resolvendo. Mentira, porque o demônio sabe que isso aqui é verdade. Que tem diferença entre quem obedece a Deus e quem não obedece. Em nome de Jesus, na sua vida vão ver essa diferença. Amém? Vão olhar e vão falar lá o fulano. Todo mundo achou que não ia mudar em nada, mas desde que ele começou na igreja, olha o que Deus está fazendo na vida dele. Ele começou a buscar Deus, olha onde ele está hoje. Olha lá como é que está a família dele. Olha como está a casa dele. E o ciclano está aí toda essa vida errada. Ó o resultado disso. Olha onde ele está hoje. Irmão, e vai se ver essa diferença. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então põe isso no seu coração, fique de pé, que eu vou fazer essa oração por você hoje. Eu vou falar, Deus, mostra na vida dessa pessoa a diferença. Mostra na vida desse teu servo a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Agora, ó, se você falou isso aqui, pede perdão a Deus. O que, pastor? Esse dia você estava meio revoltado, aí você falou, não adianta nada orar não, não adianta nada servir a Deus não. Olha lá, o outro está lá naquela vida errada lá e a coisa está boa para o lado dele, eu que estou aqui buscando a Deus na igreja, a minha vida está desse jeito. Pede perdão hoje. Fala assim, ó, Deus ouviu. Pede perdão hoje. Fala, Deus me perdoa. Falei, não deveria ter falado essa bobagem, porque quem planta hoje não vai colher hoje. Santificai-vos hoje, que amanhã Deus vai fazer maravilhas. Quem crê, diga glória a Deus. Ó, palavra nenhuma que sai da boca de Deus volta o quê? Vazia. Não volta não. Amém? Cadê o sal? Entrega lá um para cada pessoa agora. Em nome de Jesus. Eu pergunto para você, quando você come uma comida sem sal, você sente diferença? E como? O sal faz ou não faz diferença? O sal ele é para isso. Você sabe que a Bíblia fala que a gente seria o sal da terra? Por quê, pastor? Porque a gente tinha que fazer o quê? A diferença. Ah, pastor, um pouquinho de sal aqui não vai mudar em nada. Tira para você ver, deixa sem sal nenhum para você ver. Você vai ver a diferença. Então nós temos que ser esse que faz a diferença. Então esse sal hoje eu vou entregar nesse propósito, para que na sua vida seja feita a diferença, seja vista a diferença em nome de Jesus. Amém? Você nota na hora, você põe um arroz na boca, você fala, misericórdia, esse arroz está sem sal. É assim ou não é? Faz diferença ou não faz? Então eu vou pedir para Deus mostrar essa diferença na sua vida. Fecha os olhos agora, levanta esse sal assim para o céu. Isso, fecha os olhos agora. Você vai, se você falou alguma coisa, irmão, que Deus hoje mostrou que você estava errado, pede perdão para Deus. Fala, Senhor, me perdoa.